Muitíssimo bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à Casa do Povo, à Casa José Mariano. Estamos dando início agora à audiência pública sobre os avanços e desafios na implementação das políticas públicas para a população em situação de rua no Recife. Antes de compor a mesa, quero agradecer a presença de todos. Para quem está nos acompanhando online, para ficar registrado aqui nesta casa, eu estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Casa José Mariano, um desafio novo, mas que acredito que a gente está conseguindo avançar em diversos aspectos. E hoje é um momento de muita alegria para esta casa, porque será nos apresentado, a gente vai debater algo muito importante que ainda lá atrás, onde eu nem imaginava estar como presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente já debatia sobre a questão do censo pop em rua. E a gente, depois que assumiu essa missão, está podendo acompanhar de perto alguns equipamentos da Prefeitura da cidade do Recife. Preciso registrar, inclusive, que é uma política pública. É muito bom a gente ver uma política pública saindo do papel, fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, nossa missão hoje aqui é a gente trazer à baila essas importantes informações, os avanços que já aconteceram, os avanços que estão por vir, mas, acima de tudo, compreendendo esses desafios, porque é compreendendo esses desafios que a gente consegue avançar. Então, sem mais delongas, eu já quero convidar para fazer parte da mesa a secretária Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, talvez a secretaria maior que de título e de tanta responsabilidade. Secretária, seja bem-vinda. Doutora Juliana Paranhos de Melo, que é defensora pública do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Venha para cá, cadê? Tá aí? Eu me perco, isso com essas plaquinhas. Obrigado, doutora, seja bem-vinda. E não pode ser diferente, também queremos que possa compor a mesa Robson da Silva Pessoa, que é presidente do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua, Comitê Pop Rua Recife. Seja bem-vindo, Robson. Pessoal, eu já falei um pouco do que seria essa audiência, porque é importante, Ana, que a gente possa apresentar esses dados, conversar um pouco sobre isso, para que fique registrado nesta casa o importante trabalho que está sendo desempenhado. Muitas vezes já registrar a presença de Jerusa, secretária executiva, a quem a gente aperreia um bocado, mas é importante que a gente possa, a doutora Juliana, trazer à baila, que fique registrado nos anais desta casa um momento como esse, porque de fato é importante que a população do Recife e aqueles que fazem parte desse movimento possam compreender o status que estávamos e agora o status que estamos almejando, vamos dizer assim, porque eu acredito que a gente, através dessas informações, a gente vai conseguir avançar bastante nas questões das políticas públicas que a gente tanto defende. Dizer que é importante demais para a gente. Tá? A gente fez várias escutas, a doutora Juliana, a secretária, fizemos várias visitas, enquanto Comissão de Direitos Humanos, inclusive. É debatido muito isso na Comissão de Direitos Humanos, esse tema. Foi um assunto que realmente veio à tona na época da pandemia, inclusive, que a gente sabe que foi um momento difícil para todos, mas eu acredito que a gente começou, a sociedade passou a enxergar um setor que ainda era muito invisibilizado, vamos dizer assim. E a gente começou a compreender que era necessário a gente construir uma política pública nessa questão da situação da população de rua. Então, não quero me delongar, eu já quero de pronto convidar a secretária Ana Rita Suassuna para que possa fazer seu pronunciamento e nos apresentar as novidades que já estão acontecendo. Seja bem-vinda, secretária.
Muitíssimo bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à Casa do Povo, a Casa José Mariano. Estamos dando início agora à audiência pública sobre os avanços e desafios na implementação das políticas públicas para a população em situação de rua no Recife. Antes de compor a mesa, quero agradecer a presença de todos. Para quem está nos acompanhando online, para ficar registrado aqui nesta casa, eu estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Casa José Mariano, um desafio novo, mas que acredito que a gente está conseguindo avançar em diversos aspectos. E hoje é um momento de muita alegria para esta casa, porque será nos apresentado, a gente vai debater algo muito importante que ainda lá atrás, onde eu nem imaginava estar como presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente já debatia sobre a questão do censo pop em rua. E a gente, depois que assumiu essa missão, está podendo acompanhar de perto alguns equipamentos da Prefeitura da cidade do Recife. Preciso registrar, inclusive, que é uma política pública. É muito bom a gente ver uma política pública saindo do papel, fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, nossa missão hoje aqui é a gente trazer à baila essas importantes informações, os avanços que já aconteceram, os avanços que estão por vir, mas, acima de tudo, compreendendo esses desafios, porque é compreendendo esses desafios que a gente consegue avançar. Então, sem mais delongas, eu já quero convidar para fazer parte da mesa a secretária Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, talvez a secretaria maior que de título e de tanta responsabilidade. Secretária, seja bem-vinda. Doutora Juliana Paranhos de Melo, que é defensora pública do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Venha para cá, cadê? Tá aí? Eu me perco, isso com essas plaquinhas. Obrigado, doutora, seja bem-vinda. E não pode ser diferente, também queremos que possa compor a mesa Robson da Silva Pessoa, que é presidente do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua, Comitê Pop Rua Recife. Seja bem-vindo, Robson. Pessoal, eu já falei um pouco do que seria essa audiência, porque é importante, Ana, que a gente possa apresentar esses dados, conversar um pouco sobre isso, para que fique registrado nesta casa o importante trabalho que está sendo desempenhado. Muitas vezes já registrar a presença de Jerusa, secretária executiva, a quem a gente aperreia um bocado, mas é importante que a gente possa, a doutora Juliana, trazer à baila, que fique registrado nos anais desta casa um momento como esse, porque de fato é importante que a população do Recife e aqueles que fazem parte desse movimento possam compreender o status que estávamos e agora o status que estamos almejando, vamos dizer assim, porque eu acredito que a gente, através dessas informações, a gente vai conseguir avançar bastante nas questões das políticas públicas que a gente tanto defende. Dizer que é importante demais para a gente. Tá? A gente fez várias escutas, doutora Juliana, secretária, fizemos várias visitas, enquanto Comissão de Direitos Humanos, inclusive. É debatido muito isso na Comissão de Direitos Humanos, esse tema. Foi um assunto que realmente veio à tona na época da pandemia, inclusive, que a gente sabe que foi um momento difícil para todos, mas eu acredito que a gente começou, a sociedade passou a enxergar um setor que ainda era muito invisibilizado, vamos dizer assim. E a gente começou a compreender que era necessário a gente construir uma política pública nessa questão da situação da população de rua. Então, não quero me delongar, eu já quero de pronto convidar a secretária Ana Rita Suassuna para que possa fazer seu pronunciamento e nos apresentar as novidades que já estão acontecendo. Seja bem-vinda, secretária. Pode ser aqui, tá bem, não tem problema não, tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia, vereador, prezada Juliana, Robson, representando o movimento. Dizer da alegria de estar aqui hoje, quando o vereador Marco Aurélio, presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, convidou para vir fazer parte dessa audiência pública. A gente achou importantíssimo a gente estar aqui hoje, na perspectiva de a gente apresentação. E primeiro também cumprimentar todos que estão de forma online, acompanhando essa audiência também, né, e dizer da nossa alegria de estar aqui hoje, que acho que é importante o poder executivo estar prestando conta também de suas ações, acho que é importante. A gente sabe que a gente tem desafio, mas a gente tem muito construído.
E a gente precisa divulgar também, falar da política pública e ouvir também na audiência pública sugestões, opinião, dizer que a gente está aberto para essa construção dessa política, que é da cidade, não é só da Prefeitura do Recife, é da cidade do Recife. Então, é muito importante a gente estar aqui nesse momento. Então, quando nós chegamos, o Recife tinha um comitê constituído, um decreto lá, mas não tinha a participação da população em situação de rua, por exemplo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi modificar esse decreto para envolver a participação da população em situação de rua. Nesse decreto não tinha participação. Né? Só para deixar isso registrado aqui, que acho que é importante, né? O nosso direcionamento nessa tomada de decisão. E depois, com o decreto inicialmente, depois esse decreto virou lei, aprovada nessa casa aqui. Então, que hoje a gente deixa uma coisa estruturada, assim, que acho que é importante, né, para o segmento, para o movimento, para poder estar nesse comitê discutindo a política pública. E aí a gente pensou no Recife Acolhe, na gestão já do prefeito João Campos, né, que ele priorizou essa pauta, isso é claro. A gente já vinha num processo de priorização na gestão do prefeito Geraldo Júlio, a gente inclusive lá, vou falar, a gente fez algumas intervenções, né, do restaurante, o abrigo noturno, e a gente pensou em estruturar em eixos e diretrizes um programa agregando as diversas secretarias que lidam com o tema. Então, o Recife Acolhe é uma ação integrada, a partir, lógico, da constituição do comitê, que também tem representação dessas secretarias no comitê. Então, são ações do poder público de proposição e de intervenção de política pública. Pode passar, por favor. Então, aqui é o que eu vou falar um pouco, né? A rede, vou falar um pouco da rede socioassistencial, o programa em si, o objetivo do programa, os objetivos geral e específico, o eixo de atuação do programa, as ações entregues, as ações em andamento e o recorte do censo da população em situação de rua. Vou fazer um recorte, esse censo é um dos produtos do programa, a gente estava lá desenhado dentro do programa essa proposição, né? Pode passar aí, por favor. Então, a gente, na nossa rede, a gente tem 3 unidades de acolhimento, né? Essa unidade de acolhimento, a gente tem umas que especificamente, tem umas que atendem população em situação de rua, né? A gente tem, por exemplo, um convênio com a entidade do terceiro setor, que não está aí, mas eu vou falar, que atende crianças e adolescentes em situação de rua, meninos em situação de rua, que é o Pequeno Nazareno. A gente tem as unidades de acolhimento, 2 principalmente, a Raio de Luz e a Novo Rumo, que atende adolescentes em situação de rua. A gente tem algumas unidades também para pessoas adultas, né, que a gente também faz o acolhimento da pessoa adulta em situação de rua. Mulheres com criança, são 3 de população adulta, e mais uma de criança, mulheres com criança também, que podem estar em situação de rua. E para a pessoa idosa também, que a gente também tem 3 unidades, que a gente atende população em situação de rua. A gente tem na nossa rede, né, também o hotel social, 2 hotéis sociais, que a gente atende pessoas adultas com autonomia, porque no hotel a gente não tem uma equipe como tem na Casa Acolhida. Na Casa Acolhida a gente tem o educador, tem o cuidador quando precisa, dependendo do perfil. Você tem os profissionais de nível superior lá fazendo acompanhamento, para poder até fazer esse acompanhamento das pessoas que estão acolhidas. E lá no hotel a gente tem uma equipe que faz um acompanhamento, mas não está lá todo dia. O hotel é uma hospedagem paga, com café, almoço e jantar, mas não tem, durante o dia toda a pessoa, como se fosse uma hospedagem, sai para trabalhar, sai para ter a sua vida, mas tem que ter uma autonomia, porque não tem assim, por exemplo, se for uma pessoa acamada, vai para a nossa rede, se for uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, se for uma pessoa idosa que tem que ter uma alimentação mais, com maior cuidado, porque na nossa rede de acolhimento são 6 refeições, né? A gente tem um café, tem um lanche da manhã, tem um almoço, tem à tarde, tem à noite e tem antes de dormir tem um de jejum, que a gente chama um lanchezinho. Então, são 6 e na rede hoteleira são 3, certo? Então, assim, são pessoas que têm mais uma autonomia. A gente
acabou de estruturar, né, o Centro Popinho, que é uma unidade que a gente vai estar, assim, botando para funcionar. Ela já está pronta, a gente está botando para funcionar semana que vem, realmente, assim, a equipe já está lá, já fez treinamento, está todo montado já, passou esse mês agora fazendo formação na nossa rede, e agora a gente vai abrir, a semana que vem, já o Centro Popinho para criança e adolescente. Esse Centro Popinho também não é tipificado na assistência, eu quero dizer isso, né? Na assistência tem um Centro Pop para população em situação de rua, mas não é um serviço tipificado. Mas alguns municípios já estão fazendo isso, a gente foi beber um pouco na fonte de alguns municípios que fizeram, está dando certo, e a gente trouxe, né, na discussão dentro do comitê, e foi aprovado, e dentro, o CONDICA também passou por uma discussão dentro do CONDICA, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Como eu disse, a gente sempre passa pelas instâncias de controle, pactua também, delibera dentro dos conselhos também, tanto da assistência, e quando tem pauta de criança e adolescente, a gente também faz a deliberação. O abrigo noturno, inclusive, vem fruto de uma discussão com a sociedade civil, também não é um serviço tipificado na assistência. Isso veio muito fruto de uma discussão com o próprio movimento que defendia. A gente tinha até um certo receio se daria certo, e deu certo o abrigo noturno, né? Então, a gente tem uma experiência boa com o abrigo noturno em Recife. A gente tinha muito receio, a gente via algumas experiências que tinha aquelas filas na frente, e a gente, inclusive, fez com um cadastro prévio. Isso foi uma coisa que deu uma qualidade ao serviço, eu acredito, porque vem referenciada a partir do Centro Pop, então isso trouxe uma qualidade, agregou uma qualidade ao serviço. Os 2 restaurantes populares, né? A gente tem a cozinha comunitária também, que a gente também atende. E a gente, além da cozinha comunitária, mas não está aí, mas a gente também tem uma cozinha que a gente prepara alimentação para o Centro Pop. Tem uma cozinha que é não só para o Centro Pop, mas para toda a ação de emergência na cidade, que fica ali na Avenida Norte. E a gente tem uma cozinha comunitária em Afogados, que a gente também atende a população de rua daquele território, que está ali na RPA 5, né? E também dos nossos serviços, que são encaminhados pelo nosso serviço, tipo o CRAS ou CRER, dependendo do serviço, também encaminha para ali, para aquela cozinha. O banco de alimentos, porque é o receptor das alimentações, a gente também compra, lógico, a gente tem doação, mas a gente também compra alimentação para toda a nossa rede, tudo é insumos para estar no dia a dia, certo? Pode passar, por favor. Aí o programa, ele foi lançado em 21, né? Isso eu estou falando um pouco da nossa rede aí, do que a gente tem. Eu falei dos 400 pop? Falei, não foi? Os 400 pop que a gente tem. A gente tinha 2, saímos de 2 para 4, né? A gente ampliou aí o número de centro pop. Aí ele foi lançado em 2021, né? Então, nessa questão da perspectiva de melhorar a qualidade de vida dessa população em situação de rua, trabalhando na redução da desigualdade social no Recife, que a gente tem o Rota do Futuro, que é o planejamento estratégico da cidade do Recife, onde o centro são as pessoas, e as pessoas em situação de vulnerabilidade é o nosso foco, principalmente para você gerar uma autonomia, uma melhor qualidade de vida. A gente sabe, não é só assistência social, são as diversas políticas integradas aí. Então, por isso o programa é intersetorial, como eu disse, pode passar. E aí ele vem justamente para reduzir os impactos da extrema pobreza, do risco social da população em situação de rua, contribuindo com a diminuição da desigualdade social na cidade do Recife, porque é uma parcela importante da cidade, né, que está em situação de vulnerabilidade. Você deu um dado, Marco Aurélio, a pandemia, né, muitas pessoas foram ali à rua buscar alimento, muita gente ficou desempregada, muitos aspectos de emprego, mas tem uma diferença que a gente precisa fazer, que às vezes as pessoas confundem, né, a população em situação de rua com aquelas pessoas que estão em situação de pobreza, que tem casa, que sai de sua casa em busca de um ganho, que também está em situação de vulnerabilidade, mas não está em situação de rua. É diferente. As pessoas, às vezes, não tem muita gente. Não, o mapeamento vai nos dizer quem é que realmente está na rua, né? Pode passar, por favor. Aí, o eixo do programa que vem garantir a moradia, a gente vai estar trabalhando nessa perspectiva da garantia da moradia, alimentação, saúde digna para as pessoas em situação de rua, o acesso à educação, reduzindo a população em situação de rua, por meio da inserção deste grupo no mercado de trabalho. Não é simplesmente reduzir o número sem dar uma qualidade de vida a essas pessoas. Não, é enxergando essa pessoa, que cada um tem a sua história, cada um tem essa sua singularidade, tem a sua diversidade, cada pessoa tem essa história. E a gente vai ouvindo cada um, construindo com essas pessoas. Então, a gente tem um serviço especializado de abordagem social que está no território
estar ligado ao Centro Pop, fazendo essa interlocução direta com a população em situação de rua, incentivar as doações de solidariedade de forma organizada, que é uma coisa que a gente precisa dialogar cada vez mais, estreitar nossas relações, para a gente estar junto, se somando, se potencializando, não dividindo. Eu acho que a gente precisa potencializar isso. Estabelecer metas, observar resultados e avaliar o programa e as políticas. Isso é muito importante. Não adianta só fazer a política, mas a gente também tem que avaliar, ver se está no caminho certo e seguir novo rumo, se for o caso. Pode passar aí, por favor. Os eixos, como eu falei, ampliação de serviço, a gente tem trabalhado fortemente, a gente está trabalhando nessa ampliação de serviço de atendimento, tanto é que eu disse aqui, né? A gente abriu restaurante, abriu abrigo, a gente abriu mais 2 centros próprios, a gente só tinha 2, a gente está requalificando a rede de acolhimento toda. Então, assim, são ações de ampliação de qualificação. Essa parte de moradia, eu vou falar mais na frente, a gente está com um projeto piloto em Recife, do Moradia Primeiro, eu vou dar uma fala dele, certo? Saúde e segurança alimentar é outro eixo. Essa parte de educação, emprego e renda também é outro eixo. A gente tem feito um esforço grande nessa oportunidade de emprego na cidade. E é um desafio, eu vou ser muito clara nisso. A gente tem feito essa discussão muito forte. A gente está, inclusive, empregando as pessoas em diversas frentes, mas também a gente precisa que a sociedade também abra essas frentes para ajudar a gente. Eu digo assim, abra uma porta de emprego. Eu acho que várias instituições têm condições de abrir uma porta, testar uma pessoa e a gente vai abrindo mais frentes, porque é muito importante que a sociedade entenda que as pessoas precisam de oportunidade. E o que dignifica a pessoa é o emprego e a habitação. Vida digna está muito relacionada à questão de você ter uma dignidade, ter um emprego, ter uma renda. O benefício social existe para complementar a renda, não existe para sustentar as pessoas. Então, a gente precisa realmente oportunizar. E a gente ainda enfrenta muito preconceito. Estou dizendo porque é preconceito. Eu digo, e não tenho medo de dizer isso como gestora da pasta, porque a gente sabe que tem preconceito com a empregabilidade da população em situação de rua. Como tem com a pessoa que teve a história que foi presa um dia, como tem com o preconceito com o menino da mídia socioeducativa. Mas se a sociedade entender que faz parte dessa roda, que nós todos temos, nós temos gestores públicos, temos a obrigação, mas a gente, enquanto sociedade, tem que entender que fazemos parte de um todo e que a gente precisa abrir as portas para as pessoas com oportunidade de emprego, porque a gente pode mudar a vida de uma pessoa dando uma vida digna com emprego. Então, a gente tem feito um esforço grande para estar colocando, né, nosso serviço, o Centro Pop, o último que a gente abriu, Maria Lúcia, está aí com a população, uma parcela das pessoas empregadas lá. A gente colocou no abrigo, a gente tem botado nos nossos contratos, a gente tem feito um esforço, mas eu tentei abrir algumas portas para fora e a gente tem dificuldade. Né? A gente foi para alguns, não vou citar aqui porque acho que é indelicado, mas a gente tem feito essa busca aí, essa perspectiva de empregar as pessoas. Acho que tem tanto órgão, tem tanto o setor público quanto o setor privado que pode acolher. Né? A gente está abrindo aí, abre-se todo dia vaga de emprego nessa cidade. Então, a gente precisa acolher também essas pessoas. Deixa eu passar aí, por favor. Eu vou falar de uma forma... acho que eu devia ter detalhe, mas eu vou ver se eu dei o detalhe aí, mas eu não sei se dá tá aí. Mais de 60% das ações já foram entregues do que foi planejado lá atrás, em 2021, tá? Estou falando Recife Acolhe, 2020, né? 21 ou 20? 20, né? 21, 2021 21. 7 ações estão em andamento e outras 3 ações serão iniciadas até o final do ano. Vou passar aí para vocês verem o que já foi entregue e o que é que pode passar. O Centro de Atendimento Integral, é aquele lá que está lá na Rua do Imperador, né, que é uma parceria com a Arquidiocese. Né? Inclusive, foi muito interessante, porque no nosso planejamento lá estava um centro integrado e eu fui chamada um dia na Arquidiocese, que eles iam ter o Congresso Eucarístico Nacional aqui. E quando eu cheguei para a reunião, eles tinham uma proposta de fazer uma parceria com a gente. E a gente entrou nessa parceria, eles fizeram a reforma do prédio, né? A gente tem um centro pop lá e toda a equipe lá da instituição é nossa, da prefeitura, tá?
E tem logo os voluntários lá deles, tem algumas pessoas, e tem algumas parcerias com a Universidade Rural, né, com a DPU, de Maria, DPE, quase não sai, DPU, DPE, né, lá está a universidade, né, e eles também têm um apoio jurídico, também de uma outra forma, tem médico, eles têm um outro serviço, mas a gente tem um centro pop lá, dentro da unidade, né? A gente abriu o centro pop da RPA 6, que eu falei, foi mais um que a gente abriu, então a gente tinha 2, só passou para 4. Os hotéis sociais, o programa de passagem de volta para casa, que é essa coisa quando as pessoas chegam aqui, às vezes de outro município, de outro estado, às vezes as pessoas vêm tentar a vida e não conseguem, querem voltar. Então a gente também faz essa coisa de volta para casa, dando a passagem das pessoas, seja a nível estadual ou no estado mesmo, ou fora do estado, a gente dá esse suporte a essas pessoas. Ampliação dos consultórios na rua, que foi um avanço grande na saúde, né? Então a gente conseguiu ampliar esse atendimento do consultório, inclusive fazendo essa interface com a rede da saúde, que foi importante, acho que melhorou. Tem coisa a melhorar? Tem, mas melhorou. A oferta de emprego que eu falei. Cursos de qualificação profissional, a gente tem feito também essa parceria com a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, buscando essa qualificação da população em situação de rua. O banco de alimentos, que eu já tinha falado lá na frente, a política municipal da pessoa em situação de rua, ela foi instituída, passou por essa casa e foi aprovada também, né? E o censo, que foi mais um produto, né, do Recife Acolhe, que estava lá no planejamento do Recife Acolhe, a gente fez em parceria com a Universidade Rural de Pernambuco, a nossa equipe da Prefeitura, a Secretaria de Saúde e a população e o próprio movimento da população em situação de rua participou de todo o processo. Então, foi um censo participativo, eu posso dizer, foi participativo, feito a Vera Armando, eu vou detalhar agora porque eu vou falar, certo? Pode passar. Aí algumas fotos, o Centro Pop Maria Lúcia, uma formação acontecendo, aí pode passar, só para ilustrar um pouco, o banco de alimentos, o hotel social, ali é o Recife Cuida, fazendo um atendimento à saúde, à população em situação de rua, numa ação integrada que teve, pode passar. Aí, né, o CREAS, o Miguel Otávio, porque tem uma interface, né, com também a rede toda, né? A gente CREAS, tem uma interface no atendimento à população, dependendo de algum caso é encaminhado para o CREAS, dependendo, vai para a nossa rede, apesar que a porta de entrada é o Centro Pop, mas às vezes tem demandas que precisam também fazer a interface com os outros serviços. Pode passar, só tem um minuto aí. Aí, essa questão aí do Setúbal, da RPA 6, o outro Centro Pop. Essa foi uma luta conjunta aí, mas está lá, instalado o serviço. Vamos lá. Pode passar. Aí é o lançamento do censo da população em situação de rua, que a gente fez, né, junto com a universidade, no Teatro do Parque. Vários parceiros, foi muito bom o lançamento do censo, uma participação grande, né, de toda a rede, do terceiro setor, das universidades, do sistema de justiça, tinha muitos juízes, promotores, foi bem prestigiado o evento, né, promotorias e pode passar. Aí, o que é que a gente está fazendo agora? Né? A gente falou, né, de tudo que a gente tinha feito, o que é que a gente está sendo já a implantação de mais uma unidade de acolhimento, né? A gente acabou de comprar uma casa, o município comprou e a gente vai abrir mais uma unidade de acolhimento, tá? A readequação do restaurante popular, nós estamos fazendo uma nova licitação, onde a gente fez uma proposta de readequação, então a gente vai ficar com um restaurante na RPA 6 e um na 1. A gente vai mudar um pouco o território, vou dizer e por que a gente também vai fazer. A gente vai implantar cozinhas comunitárias também, e na RPA 1 a gente vai implantar 2, justamente porque a RPA 1 é que tem mais população em situação de rua.
para descentralizar. Então, a gente vai descentralizar o atendimento da alimentação, garantindo a segurança alimentar em todos os territórios da cidade. Então, tudo isso já está no forno, vamos dizer assim, já está no processo de licitação aí, para ser lançado no Recife. Né? Então, a gente agrega aí mais 6 cozinhas, então a gente fica com 7 cozinhas. Né? A gente já tem a cozinha emergencial, já tem a cozinha comunitária do Gurupé, e a gente faz esse reordenamento do restaurante, certo? A requalificação de toda a rede, a gente já está fazendo toda a requalificação da rede da alta complexidade, e também estamos num processo de contratação de empresa para fazer a requalificação dos outros equipamentos. A gente está, no momento, acontecendo da alta complexidade. Tá? Quando eu falo requalificação, entenda, é toda a estrutura física, todo o mobiliário, tudo novo. Então, nós estamos fazendo isso agora. A gente já fez o abrigo emergencial, as emergências na cidade, que vocês sabem, a gente tem um abrigo para qualquer emergência na cidade. Então, seja chuva, seja incêndio. A gente usou na Covid, por exemplo, a população em situação de rua, o abrigo emergencial. Se as pessoas precisassem, o médico dissesse assim, a pessoa precisa se isolar, se isolava lá com a gente, já que ele não tem casa, então a gente também fez essa emergência. Né? E o Centro Popinho, que eu falei, que para a semana a gente está abrindo as portas oficialmente dele, para atender a criança ou adolescente em situação de rua. O programa Pão e Letra, que é um programa feito em parceria com a Universidade Rural, com letramento e cidadania. O que é esse programa? É um programa, antes da gente ingressar a pessoa de volta, aquelas pessoas que ficaram muito tempo afastadas do mundo da escola, a gente vai fazer uma preparação junto com a universidade, os professores, os estudantes da universidade, a nossa equipe vão estar junto nesse projeto, vai fazer uma preparação para que as pessoas possam se preparar, fazer um letramento em português, em matemática e em cidadania, para depois entrar no EJA ou para uma escolaridade que ele deixou lá atrás e possa recuperar aquela escolaridade. Sei lá, se deixou no meio do ensino fundamental 2, se deixou lá atrás no ensino fundamental 1, ou se quer retomar. Então, é uma oportunidade, e esse programa tem uma bolsa incentivo. Esse projeto de lei está vindo para a Câmara de Vereadores. Oi? E os cursos de qualificação também, tem uma novidade aí, né? Eles vão agora receber bolsa, tanto para a qualificação, quanto para fazer o letramento. E essa bolsa é progressiva, de acordo com a participação, começa com 200, vai para 300, e quem se torna monitor passa a ser 600, a bolsa. Então, está vindo para a Câmara de Vereadores a lei, para poder a gente iniciar o programa. Já estamos fazendo assim as formações dos formadores, quem vai formar, né? Então, vai ter está tendo uma formação nessa questão. E o programa Moradia Primeiro. A nossa gestão tem uma inquietação muito grande com a situação de moradia. A gente sabe que o programa habitacional no Brasil estava parado, né? A gente sabe que sempre existe cotas quando se abre. Está retomando agora, né? Com a chegada do governo Lula. Então, está retomando essa discussão da retomada das moradias populares. E lá tem um critério de priorização para pessoas em situação de vulnerabilidade, e população de rua também é um público priorizado para unidades habitacionais. Mas alguns países têm uma experiência exitosa que vem dando certo em alguns países, que é o Foshenhaus, que é o nosso Moradia Primeiro, né? E que a gente fez a partir de uma consultoria, em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BID. Eles contrataram um consultor para trabalhar com a gente a construção dessa proposta. A gente finalizou já toda essa discussão, levou para o comitê, né, foi toda discutida. O comitê também já falava dessa questão da moradia, né, já tinha essa discussão lá dentro, forte do comitê. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu estou falando, mas que eu represento a gestão, mas, como eu disse no começo, tudo foi construído, discutido, passando no comitê coletivamente. E a gente fez o termo de referência, fizemos o PES tem uma metodologia do próprio BID, que tem que lançar uma manifestação de interesse para que empresas manifestem o interesse de se habilitar para executar o programa Moradia Primeiro.
Foi feita essa manifestação e agora vai ser lançado, né, o edital para efetivamente essas, acho que apareceram 7 empresas apareceram com manifestação de interesse. Foi feito um estudo, formou-se um grupo para analisar para ver essas manifestações, como é que elas estavam se... E agora realmente vai sair o edital e elas vão ter a oportunidade de concorrer e se habilitar para executar o programa. E o que é o programa? O programa é uma moradia, vamos dizer assim, assistida. A pessoa vai ter autonomia, vai ter a casa, mas vai ter um acompanhamento muito profissional da saúde, da assistência. Então, a gente tem... Bom dia. Sejam bem-vindos aí. Tá. Quero convidar o vereador Felipe Alecrim e o vereador Cid Cardoso para fazer parte da mesa, por favor. Nos honre aqui. Então, como eu estava falando, né? Bom dia, vereadores. Bom dia. Sejam bem-vindos. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Deixa eu puxar. Então, como eu estava falando, então é um programa importante, né? Que é uma moradia assistida, que é uma moradia primeiro. E a gente já está nessa fase de lançar o edital. Houve a manifestação de interesse, como eu coloquei, de 7 instituições em executar a moradia primeiro, mas é uma ação integrada também nessa perspectiva de acompanhar essa pessoa que está na moradia, né, e trazer dignidade, seja ela, se for um problema, se as pessoas estiverem necessitando da saúde, do emprego, como eu disse, o programa é intersetorial. Então, a gente tem feito essa discussão intersetorial e está trazendo mais essa ação. Então, é mais uma ação. Então, além do que a gente entregou, tudo que a gente entregou, que eu falei, né? A gente tem essas ações todinhas aí, né? Já em andamento na cidade. Então, assim, a gente considera, por exemplo, vou dizer aqui, o que o censo nos aponta mostra que a gente está no caminho certo. Né? Então, assim, o que o censo traz para a gente sinaliza que nós estamos, eu digo nós, quando eu digo nós, não estou dizendo só prefeitura, não, eu estou dizendo nós e sociedade, enquanto tem lá um comitê discutindo com a gente. Tá? Então, aponta que a gente está no caminho certo quando trilhamos lá aqueles eixos todos. E um dos desafios que eu deixei por último, que a gente vem discutindo e vem pensando, é a questão das doações, que a gente sabe que é importante ser feita, mas a gente fez uma discussão em algum momento, algumas organizações, para a gente tentar ver como é que a gente organiza melhor, como é que a gente se dialoga melhor. E a gente, com a estruturação das cozinhas, a gente quer fazer uma proposta, a gente vai dialogar isso no comitê também, uma coisa que a gente vem amadurecendo, vem pensando ainda, mas eu vou falar aqui. A gente vai ofertar o café e o almoço, e a gente, já que as organizações fazem à noite, a gente quer deixar o espaço para as organizações entregar a alimentação das nossas cozinhas, já que a gente vai ter as cozinhas em todas as RPAs da cidade. Então, assim, é uma coisa que a gente vai estar discutindo, vai estar junto com os movimentos sociais, né, nessa perspectiva de integração, de esforço coletivo, de fazer uma parceria aí nesse sentido. Eu vou falar agora um pouco do censo. Eu falei de toda a política pública, né, de tudo que a gente fez, vem fazendo, o que é que a gente faz na cidade, toda a parte de... E agora vai dar um recorte rápido aí no censo, eu não vou falar tudo. O censo está público, está na página da prefeitura. O censo, como eu disse, foi feito em parceria com a Universidade Rural de Pernambuco, então, com a academia, não foi uma coisa pessoal nossa, a gente não foi uma coisa feita com professores da universidade. A nossa equipe também entrou no censo, a nossa equipe da assistência, a equipe da saúde e o próprio movimento da população em situação de rua, que participou de todo o processo, e entidades do terceiro setor também, me esqueci de falar, desculpa, no primeiro momento, e entidades do terceiro setor também que participaram junto com a gente. Então, esse aqui é um resumo, tá? Isso aqui é um resumozinho, a gente vai fazer um resumozinho de todo o censo, além de ter o censo, o documento, o relatório total, a gente tem um resumo, né? Então, o que é que o censo nos trouxe? Na rua, dormindo na rua, a gente tem 1.806 pessoas dormindo na rua,
tá? 76% do sexo masculino, o universo feminino, 19%, né? E é isso mesmo, a gente está no dia a dia, a gente vê isso. 5% não foi identificado, não. A cor, a raça, 57% pardo, 24% preto, 18% de brancos, né? 1% amarelo, 0,5% de indígena. Então, você mostra que tem cor aí, né? A maioria é negra, né? A população, a maioria é preta, negra. Concentração, 43% na RPA1, 20% na RPA6, né? 11% na RPA3, 10% na 4, 8% na 5 e 8% na 6. Né? Não sei não, tá errado. Não é 6 não. Tá faltando, é a 2. Tá errado ali, agora foi que eu vi. Eu não tinha nem visto, agora foi que eu vi. Você copiou e colou ali e botou, mas é a 2, tá? Ali é a 2. A 6 é a segunda, em concentração de população de rua, certo? RPA1, acho que todo mundo sabe, né? O centro. A RPA6, ali a área de Boa Viagem, Setúbal, Biribeira, aquela área ali. RPA3 é Casa Amarela, ali aquela região da Grande Casa Amarela, Espinheiro, né? A 4 é Caxangá, por ali, Madalena. A 5 é Afogados, ali aquela região. A 6, eu já disse, é 7, a 2, desculpa, a 2 é Encruzilhada, né? Ali é a Avenida Norte, aquele trecho da Bibiribe, por ali, tá? Identidade de gênero, 76% cis, 22% cis, 1% mulher trans, 0% travesti, 0,2% não binário. Faixa etária, 83% de adultos, tá? 12% de pessoas idosas, 2,6% de adolescentes e 2,5% de criança, tá? Aí a gente fez um censo geral, de uma contagem geral, e depois a gente fez uma pesquisa mais amostral, uma pesquisa mais qualificada, com dados, né? De 69% de formulários aplicados nas ruas e 31% de formulários aplicados nas unidades de acolhimento. Só para dar um dado, desses 1.806, nem todos, a gente considerou, mesmo as pessoas acolhidas na nossa rede, a gente considerou em situação de rua ainda, apesar de estar acolhido, mas ele não é a moradia definitiva dele. Ali, eles estão acolhidos, então desses, 1.442 é que estavam na rua, o restante estava acolhido no recorte do período porque é muito dinâmico, né, essa coisa do acolhimento. No período do acolhimento, a gente tinha 400 e poucos acolhidos na época, né, na nossa rede, porque isso é muito dinâmico. Pode passar, por favor. A escolaridade, 92% frequentaram a escola, mas não chegou a concluir os estudos. Então, assim, é um dado que aponta que o letramento para a gente, o Pão e Letra, é um programa importante de se executar. Então, se a gente executar bem o Pão e Letra, a gente pode reverter essa situação da escolaridade das pessoas em situação de rua, né? 78% afirmam que já sabem ler e escrever, 38% largaram a escola no ensino fundamental, né? 32% interromperam os estudos no ensino fundamental, 15% possuem ensino médio completo, né? 1% possui nível superior e tecnológico. Quer dizer assim, então assim, você tem um universo na rua, né, bem diversificado em termos de escolaridade. Emprego e renda. 61% diz que não fizeram curso, qualquer curso profissionalizante. 49% não trabalham. 37% teve registro de trabalho com carteira assinada há mais de 10 anos. 33% ganha entre 52 e 51 a 303 por semana. Muitos fazem biscates, fazem informalidade, né? Muita gente está na informalidade, a maioria está na informalidade, né? 9% possuem rendimentos equivalentes ao de um salário mínimo. Tá? Então, assim, é muito variada essa realidade da rua, muito diversa. Pode passar, por favor. Vínculo familiar. 70% fazem referência a ter um vínculo familiar, assim, tem um contato com a família, tem uma referência familiar, tá? 78% não tem parentes em situação de rua, eles 78% alegam que não tem, eles estão na situação de rua, mas os parentes não estão em situação de rua, às vezes é uma situação, a maioria coloca uma das coisas que mais, a causa maior da saída da rua é o conflito familiar.
E a gente sabe que muitas vezes é por uma questão, às vezes, de desemprego, às vezes é por uma questão do uso abusivo de álcool, né? Alguns relatos deles mesmo falando dessa questão, né? 50% afirmam que passaram a dormir na rua em razão de conflitos familiares, isso que eu estou dizendo. Aí o conflito familiar é muito amplo, né? Você pode ter conflito familiar por diversas razões. Às vezes é um conflito no casamento, uma relação que se acaba. Às vezes é uma situação de desemprego que gera um conflito familiar. Às vezes é uma situação de uso abusivo, né? Mesmo no relato de álcool e tal. Tem várias. 35% tem contato com parentes que vivem fora da rua toda semana. Tem gente que tem muito contato, apesar de estar na rua, mas tem um contato com o familiar, né? 62% procuram hospitais ou UPAs quando tem problemas de saúde. Eles têm essa referência também com a unidade de saúde. 37% afirmam que são usuários de drogas ilícitas. 30% relatam alguma... são usuários de drogas, né? E quase metade já sofreu violência física. Eles falam que tem alguma sofrência em relação a alguma agressão, alguma física na rua. Então, sofreu uma violação, pode passar. Segurança alimentar. 65% já ficou um dia inteiro sem comer ou não conseguiu comida. Quase 60% costuma conseguir alimentos com doações de grupos religiosos. 35% tem menos do que 3 refeições diárias vivendo em insegurança alimentar. 65% considera o almoço a refeição mais importante. Por isso, quando a gente abriu o restaurante, já pela limitação, a gente abriu com o almoço, porque isso é uma coisa que eles relatavam, né? E as cozinhas vêm com o café e com o almoço agora. Então, assim, a gente tem uma reforço aí, né, na alimentação. 35% afirmam que o café da manhã é a segunda, que tem mais dificuldade de conseguir, porque geralmente de manhã cedo está tudo fechado, né? Então, ainda está tudo fechado, então, por isso a gente na cozinha está priorizando o café e o almoço agora, nas cozinhas comunitárias. O que é prioridade para eles? O que é que eles relatam como prioridade? Esse é um sentimento deles, né? Moradia, trabalho e saúde são os itens mais citados como prioridade para a população em situação de rua. Então, assim, são temas que são bastante importantes, você ter acesso a uma moradia digna, a um trabalho, isso que eu falei. Eu estava falando aqui, vereador, da importância de se abrir portas de emprego para a população em situação de rua. Se existe muito preconceito ainda. A gente está empregando, eu estava dizendo, a gente abriu parceria com a Arquidiocese na Casa do Pão, o Centro Pop Maria Lúcia, nós colocamos as pessoas em situação de rua para trabalhar junto com a gente. Mas a sociedade precisa ainda abrir essa frente, entender da importância de acolher a população em portas de emprego, abrir essa oportunidade que é muito importante, né? A questão da moradia, eu falei habitação, né? Quase 60%, 80% cita a questão da moradia. O trabalho e renda, por mais da metade, é citado como importante. E a saúde em torno de 40%. Isso no censo, tá? Vamos lá. Acho que é isso aí. Eu quero dizer o seguinte, que tem desafios enormes, mas tem muito feito, muito a fazer, né, em processo, não acaba aqui. Né? O plano, lógico, a gente tem uma meta de gestão até 24, né? Então a gente está conseguindo executar, eu estava dizendo, vereador, das ações. A gente já tem mais de 60% do plano que foi lançado em 21 executadas, e a gente tem em andamento, praticamente, a gente conclui tudo que estava no plano de 21, lançado em 21, a gente vai cumprir com o plano de 24. Né? Essa é a expectativa da gente, está com o cumprimento do plano. Lógico que a gente sabe que tem outros desafios, novos desafios vão surgindo no comitê, na discussão. Eu acho que a gente precisa melhorar essa questão da articulação para Braga, para emprego na cidade. Né? A rede de acolhimento, a gente está passando por essa requalificação, nessa perspectiva também de atender melhor, cada vez melhor a população. Então, assim, quer dizer que a gente está feliz de estar aqui junto com vocês, agradecer a oportunidade, a Prefeitura do Recife está à disposição, a nossa gestão, o prefeito João Campos. A gente quer construir pontes com a sociedade, com todo mundo que vem ajudar a gente. A gente faz a gestão da cidade e vai acolher a todos e a todas da cidade que precisar. Então, assim, nessa perspectiva que eu quero dizer que estamos abertos para ouvir sugestões de vocês. Às vezes a gente está
pensar. Hoje eu recebi uma sugestão aqui no meu Zap, eu nem mostrei a Jerusa, nem mostrei a Bartos ainda, de uma coisa nova para a população em situação de rua, que eu vou avaliar o que, é que a equipe acha, porque a gente, como eu disse, vê o que, é que o movimento acha, né, que é uma outra coisa que veio aqui, chegou aqui para o meu Zap quase agora, antes de estar vindo para cá. Mas dizer da alegria de estar aqui junto com vocês, nos colocar à disposição. Eu sei que cada um tem seu papel, mas quero dizer que a gente está aberto para ouvir todos, ouvir críticas e ouvir construções coletivas e propositivas, porque eu acho que todo mundo está aqui, que é uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. Se todos nós vivermos em sociedade de forma harmônica, se respeitando. E eu quero dizer uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de passar. Eu não acredito na meritocracia. Tá? Política pública vem para dar escala e atendimento e oportunidade. E a gente precisa acolher e dar oportunidade, sim, às pessoas que mais precisam nessa cidade. Para a gente poder todos melhorar de vida. Quando uma sociedade, todos desenvolvem igualmente, a sociedade é muito melhor para todos. Muito obrigada e bom dia a todos e todas. Registrar a presença do vereador Alcides Cardoso, que passou por aqui, líder da oposição da casa. Agradecer a presença do vereador Felipe Alecrim. Eu de costume sempre costumo passar a palavra ao vereador. Quer falar agora ou quer falar depois? Você que manda. Não, é isso. Eu vou passar a palavra ao Felipe, mas eu preciso fazer um registro. Felipe Alecrim é um douto conhecedor do tema. Além disso, ele é muito ligado ao movimento religioso da Igreja Católica, e aí ele conhece bem essa realidade e tem colaborado bastante nesta casa, apesar de, como foi dito aqui no início, a gente está aqui todos em prol de um bem comum, apesar de muitas vezes a gente estar em lados diferentes, né, Felipe? Mas a gente está sempre procurando buscar o consenso, que é o bem comum. Então, o Felipe tem nos ajudado bastante quando assumimos a missão aqui da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. De vez em quando eu bebo na fonte do gabinete dele, porque ele realmente tem nos ajudado e colaborado bastante. Então, de pronto, Felipe, já quero passar a palavra para você. Fique à vontade aí. Obrigado, vereador. Já quero saudar aqui a secretária e fazer o registro que sempre esteve disponível. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de ter uma reunião. Quero saudar todos vocês aqui que compõem a mesa, a todos os presentes, um tema extremamente importante. Inclusive, vereador, uma das primeiras ações do nosso mandato foi exatamente o de buscar conhecer os equipamentos públicos aí voltados às pessoas, aos cuidados das pessoas em situação de rua, exatamente pelo motivo que Vossa Excelência colocou. A gente já vem de uma caminhada de longo tempo, fruto daquilo que a gente realiza dentro da Igreja Católica. Importante, inclusive, ressaltar o que a secretária colocou, que é a estruturação da Casa do Pão. Hoje eles têm muito mais do que o alimento, mas têm acesso a alguns equipamentos públicos, né, nessa parceria entre a Arquidiocese e o Poder Público e a Prefeitura. Então eles terminam tendo acesso a outras realidades e que, obviamente, nos faz fazer o registro da importância de se crescer esse processo de parceria. Eu costumo dizer que as pessoas que vivem em situação de rua hoje, elas não têm tanta dificuldade assim, por exemplo, de adquirir o alimento, porque volta e meia existem várias missões, né, das igrejas, das ONGs e instituições que estão acolhendo essas pessoas. Mas o só levar o alimento não é suficiente para restabelecer a dignidade dessas pessoas. Por mais que haja ali boa vontade, a gente precisa perceber que é necessário que se haja um trabalho conjunto. E aí eu entendo, obviamente, que seria um papel, até um dever da própria prefeitura tentar prover essa realidade, porque existe ali a mão de obra, existe ali a boa vontade, e tudo isso, obviamente, se aglutinado de forma organizada, a gente poderia prover situações melhores, como a que acontece na própria Casa do Pão. Eu sempre faço muitas missões, esse fim de semana a gente vai estar em missão novamente, e a gente vai com o objetivo, secretária, sempre de resgatar. E o que eu estou falando aqui, claro, e óbvio, não é estranho a senhora e nem as pessoas que trabalham com a senhora. Muita gente acha que é só simplesmente chegar lá, você quer sair dessa vida, quero, entra aqui no carro, eu vou levar. A gente vai com essa disposição, porque nós temos dispositivos, parcerias, para poder propor essa realidade. Mas a grande maioria não aceita.
abraçar essa nova condição, essa nova realidade. Então, o trabalho ele tem que ser multidisciplinar, multiprofissional, não é uma coisa simples, não é tarefa fácil. Por isso que volta e meia a gente vem cobrando a construção de políticas públicas, a gente entende a boa vontade, mas precisa de algo conjunto, de uma estruturação muito maior, que envolve, por exemplo, outras secretarias. A secretária falou aqui de todo o contexto que envolve a empregabilidade. Veja, como é que eu vou restabelecer a dignidade de alguém que vive na rua se eu não der emprego para ela? Se eu não restabelecer o vínculo familiar? Se eu não fizer com que essa pessoa volte para casa? Aí entra toda a parte de saúde, né? Acesso a um banheiro público, a saúde propriamente dita, porque aqueles dados ali, secretária, eu acho que constava ali 60% ou 65% que tinha envolvimento com o mundo das drogas. Eu acho que é um percentual que permeia ali os 100%, porque é difícil hoje você viver em situação de rua e não ter esse, não é não, né? Mas é uma coisa, assim, pelo menos do convívio que a gente vê ali, é a impressão que se dá, né? Um envolvimento que precisa ter essa dignidade também nesse campo restabelecido. Então, não é um trabalho fácil. E o que eu observo hoje é que a gente tem uma certa distância, um caminho para se alcançar, quando a gente volta exatamente a olhar para esses equipamentos, vereador. Os desafios são enormes. Então, é preciso que haja política pública no sentido de incentivar essas instituições. Nós já fizemos, inclusive, uma audiência pública com as próprias pessoas que vivem em situação de rua, para dar essa oportunidade também deles falarem. O censo aí que foi disponibilizado já mostra esse recorte, esse retrato aí de maneira muito contundente. O que nós precisamos agora é de ações mais efetivas. E aí entra toda a parte de investimento, né? Não estou nem me posicionando com relação à atual gestão, mas quase sempre a gestão tem a preocupação de mostrar o retrato para a sociedade a partir daquilo que enche a vista das pessoas e esquece às vezes do que é essencial, porque hoje em dia a sociedade está passando na rua e vive essa experiência de encontrar as pessoas, as famílias em situação de rua, e aquilo está se tornando cotidiano. Se a gente puxar aqui da memória, fizer um exercício rápido, no centro da cidade se concentrava a maioria das famílias que vivem em situação de rua. Hoje, qualquer bairro, ou a maioria dos bairros que você andar na cidade do Recife, tem pessoas vivendo em situação de rua. Nós fizemos uma ação há pouco lá no bairro de Jardim São Paulo. E a gente nunca tinha se deparado com isso, mas já existe uma quantidade razoável. A gente observou no censo que a Zona Sul tem um crescimento assim, extremamente contundente, né? E aí até na casa houve uma discussão profunda, quer dizer, precisa ter equipamento público para acolher essa pessoa, mas não pode ser na minha rua. Veja, é uma coisa difícil, né? Que precisa ser tratado e precisa de um envolvimento não só do Poder Executivo, a gente tem essa consciência, mas do Poder Legislativo também, para que se conduza políticas públicas que de fato promova essa transformação social. O que, na verdade, a gente tem observado, secretária, vereador, as pessoas que acompanham a mesa e todos os presentes, é que a cada ano essa realidade se torna mais difícil, mais complexa. Por mais que, como a secretária bem colocou, existam avanços, existam trabalhos, e a gente nunca duvidou que fique registrado isso aqui, da seriedade da secretária e das pessoas que fazem a secretaria, mas o fato é que a cada ano, vereador, aumenta-se o número de pessoas vivendo nessa situação. A gente sabe que a economia tem um papel fundamental, mas a gente sabe também que se não tiver uma construção política muito mais ampla, que não esteja concentrada apenas na Secretaria de Ação Social, a coisa não vai acontecer. Então nós precisamos de uma política pública muito mais ampla para que essas pessoas passem de fato a levar um pouco de dignidade para as suas casas. E aí, nos inúmeros pronunciamentos que a gente fez, o Restaurante Popular, por exemplo, é um equipamento que eu fui lá e achei muito, muito bem estruturado. É novo, né? Quando eu falo novo, foi construído de um tempo para cá, então existe ali todo o contexto que envolve manutenção e tudo, e a gente viu que é algo muito salutar.
né? E aí a gente sempre pede a descentralização. Então precisa ter orçamento para poder descentralizar. Hoje as pessoas que moram na Zona Sul, né, têm essa dificuldade de ter esse acesso. Os números também que envolvem ali o Recife Cuida, os hotéis que foram disponibilizados para a acolhida dessas pessoas. Porque, reitero, a gente disponibiliza o hotel, mas se não tiver o acolhimento, o trabalho para que essas pessoas tenham a compreensão de que ali é mais seguro, de que existe um local, o trabalho para se tentar restabelecer essa dignidade, de nada serve. Então, é um grande desafio, é extremamente difícil. A gente tem inúmeros requerimentos aqui também. E acho que um grande caminho, secretária, seria importante que eu fizesse esse registro aqui nessa audiência. Um grande caminho são as parcerias com esses órgãos, seja ele religioso, né, os órgãos, as instituições de um modo geral podem contribuir muito. E aí eu acho que precisa haver um trabalho, uma equipe que possa ter essa articulação para que esse trabalho seja mais qualificado, né, para que a secretaria possa ser auxiliada nesse sentido, porque às vezes as pessoas até acham que de algum modo estão exercendo algo que seja benéfico, mas por falta de preparo, por falta de organização, né, por falta de visão mesmo da real realidade que alcança a vida dessas pessoas, termina sendo um trabalho que nem traz tanto benefício assim. Então, de um modo geral, era isso que eu queria registrar. Acho que já estourei meu tempo, mas a gente vai continuar firme aí com esse propósito. Como Vossa Excelência bem colocou, a gente entra aqui com o objetivo de tentar contribuir com essas ações para transformar a vida dessas pessoas. Obrigado, vereador. Vereador Felipe Alecrim, como eu disse, viu, doutora, é um douto conhecedor da causa, nos ajuda muito aqui no debate. Eu sou fã da cozinha comunitária, viu, Felipe? Uma das questões da secretaria eu tenho acompanhado de perto, e essa questão da descentralização realmente do acesso às refeições, a gente sabe que é de fundamental importância. A gente sabe que vai ter um restaurante popular na RPA 6, a gente sabe que a secretária apresentou aqui que vai haver uma descentralização das cozinhas comunitárias, e uma vez havendo essa descentralização, a gente já desafoga o restaurante. Então, acho que estamos no bom caminho. Ainda pelos dados que a gente pôde observar ali, a RPA 1 concentra o grande número, né, da população em situação de rua, quase que 45%, se não me engano. E um dado que também me chamou a atenção, doutor, e quem está nos acompanhando, é que tudo isso é feito com o próprio recurso da prefeitura. Por incrível que pareça, eu não imaginava assim, quase que 95%, se a secretária Jerusa puder me corrigir aí, não é isso? Pois é, então assim, a gente vê que tem muito equipamento de qualidade, que está havendo muito avanço com recurso próprio. Imagina se a gente consegue ampliar isso, né? Se a gente consegue sensibilizar e a gente conseguir trazer à tona. Pois é, agora a gente tem que cobrar. E essa retomada do próprio governo Lula, né? Porque a gente sabe que houve uma estagnada na política em relação aos direitos humanos, mas eu acho que da segurança alimentar, por exemplo, que é o que a gente defende muito, houve agora, que, mesmo que simbolicamente, a retomada do governo federal em relação à segurança alimentar. Eu acredito que estamos no caminho certo, assim, o que foi nos apresentado aqui, mas vou deixar para falar um pouco mais no final. Já quero de pronto ouvir a doutora Juliana Paranhos, que é a defensora pública do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, um núcleo importante que muito nos ajudou, inclusive, no período pandêmico. Não estava como presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas ajudou bastante o nosso mandato, a casa, o vereador Felipe Alecrim. Enfim, é um prazer ter vocês aqui conosco na manhã de hoje. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento o vereador Marco Aurélio, a pessoa de quem cumprimento também o vereador Felipe e todos que fazem parte dessa comissão, a secretária Ana Rita, Jerusa, Bartson, André, as pessoas que a gente está sempre no convívio, também Robson do movimento. Eu espero poder falar de forma breve para que possa me juntar a vocês e passar a ouvir também o que o movimento e o povo de rua tem a trazer aqui nessa manhã para a gente. Eu sou Juliana Paranhos, sou da Defensoria Pública Estadual, com atuação no Núcleo de Direitos Humanos. É o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria que faz a atuação junto à população de rua. E aí é por isso que a gente já se encontra em diversos momentos, né? Seja em mutirão, seja nos equipamentos, seja com encaminhamentos da Defensoria, audiência, exatamente.
a Defensoria Pública do Estado hoje tenta fazer uma atuação especializada, voltada a atender a população em situação de rua na localidade em que elas estão. Porque a gente percebe que se a gente espera dentro da defensoria para atender essas pessoas, às vezes o atendimento não acontece. Porque existe uma dificuldade, inclusive, na informação, de saber como pode ter acesso à assistência jurídica integral que é prestada pela Defensoria Pública. Então, a gente realiza, como projeto da Defensoria Estadual, Defensoria Pública da União também, e o Projeto Samaritanos, rondas mensais. Então, uma vez por mês, no período noturno, a gente começa normalmente às 9 horas, na van da Defensoria, e a gente circula nos locais que as pessoas pernoitam para levar o atendimento. Ronda de direitos, exatamente. Projeto criado pelo movimento e que a Defensoria conseguiu. Rafael levou dos Samaritanos, não é? Pois é, a gente, pela Ronda de Direitos, a gente já conseguiu fazer, desde que o projeto foi realmente implementado pela Defensoria, no final de 2021, 416 atendimentos. Desses atendimentos, nem sempre é uma só demanda, porque às vezes a pessoa tem uma demanda de um processo jurídico, judicial, e uma demanda de documentação, por exemplo. Então, às vezes a gente sai com vários encaminhamentos para dar de um único atendimento, porque as demandas são diversas. A gente percebe que se a gente não faz esse movimento, se a gente não leva a defensoria para o local, a gente não tem efetividade no acesso à justiça dessa população. Além das rondas, né? A gente também a gente se somou à Arquidiocese, à Prefeitura, Universidade Rural, na Casa do Pão, né? Inclusive, amanhã é meu dia de atendimento lá, estarei lá pela manhã. A gente contabilizou desde janeiro desse ano, acho que são 145 atendimentos lá na Casa do Pão. Um dos pontos muito positivos da Casa do Pão é que a gente consegue dar uma continuidade bem efetiva, porque na rua é dinâmico, então, às vezes a gente consegue levar a devolutiva, levar a resposta daquele atendimento, né, o resultado, às vezes da ação, às vezes da documentação, e às vezes a gente já não encontra mais a pessoa. Não consegue. Mudam muito de território. Mudam muito de território, exatamente. E aí a Casa do Pão também nos permite ter essa continuidade. Eu fico muito feliz, né, que o tema venha a ser aqui tratado nessa audiência pública, seja a abertura dessa casa para o tema, porque a gente teve também a medida liminar na DPF aí que veio do Supremo, e alguns pontos foram trazidos. Dentre estes, são pontos que a Defensoria sempre vem trabalhando e acho que é sempre objeto de diálogo, né? Entre eles, a zeladoria urbana, né, que a gente acompanha as pessoas que foram objeto dessa ação, e às vezes a gente vê situações difíceis, né, como, por exemplo, o caso de uma pessoa que a gente atendeu, uma mulher, e o carregador da tornozeleira eletrônica dela tinha sido levado. Isso foi esse ano, de 2023. Já faz tempo, foi lá para o início do ano, mas isso aconteceu. Outro ponto que foi tratado na DPF, está na medida liminar, é a colocação de arquitetura hostil. Acho que a gente já tem avançado bastante, né? Nesse ponto aqui na cidade do Recife, nós temos a lei, e também a lei para... Sim, exato. E a gente tem avançado, e eu acho que esse é um ponto que sempre foi atendido, assim, sempre foi objeto de preocupação aqui na cidade do Recife. Tiveram alguns pontos, né, como, por exemplo, mutirão de cidadanias de forma periódica, que é um dos pontos que a gente pode pensar em aprimorar, né? Eu acho que quando a gente pensa em população em situação de rua, a gente parte da ideia de que houve primeiro uma omissão do Estado, né? Isso vem, claro, da desigualdade estrutural e da própria formação histórica do nosso país. Mas por isso que espaços como esse são tão importantes para que a gente possa pensar no aprimoramento mesmo das políticas públicas. Uma outra questão que é sempre falada também
nessa medida liminar é capacitação de forma permanente. Eu sei que a gente tem a equipe que a Defensoria Pública trabalha na Casa do Pão, nos 4 centros POPs, que a gente já tem um fluxo de trabalho estabelecido da Defensoria Pública com os centros POPs. A equipe é excepcional. Mas o que a gente escuta também da população em situação de rua é que a gente precisa da educação mesmo, em direitos e capacitação de todos os agentes públicos, seja em qualquer esfera. Na saúde, por exemplo, a pessoa que na atenção básica vai primeiro atender a quem chega. Um outro ponto da saúde, que a gente escuta bastante, isso foi especificamente, teve uma oficina que a Defensoria Pública fez em parceria com o Ministério Público, e a gente ouviu muita gente, algumas pessoas aqui também estavam lá. E um dos pontos foi a continuidade no atendimento de saúde. Tem algumas pessoas que estão na rua e têm uma condição de saúde crônica. E aí, ser atendido cada vez por uma pessoa diferente dificultava a real compreensão do problema e até a estratégia do tratamento. Então, assim, quando a gente trabalha diretamente com esse tema, a gente pode especializar o serviço. E esse é um dos pontos também importantes a serem trazidos. Um outro exemplo, assim, foi nessa semana da Ronda, que chamou muita atenção, foi uma pessoa que veio agradecer, e a gente estava encontrando pela segunda vez no mesmo local, porque a gente conseguiu fazer a busca em todos os sistemas que existem, assim, sistema judiciário, penitenciário. A pessoa me disse que agora estava tranquila para ser abordada numa blitz e informar o nome dela e agora ter acesso aos serviços e ao CRAS para poder receber atendimento. E agora não tinha mais medo de dar o nome dela, porque eles sentem esse preconceito. E ainda que eles saibam que nunca tiveram envolvimento com nada, se não chega esse atendimento, para algumas pessoas pode impedir, né, dificultar o acesso ao serviço. Bom, o objetivo da fala era de forma breve, a Defensoria Pública se coloca aqui à disposição para contribuir com os objetivos da audiência pública dessa casa, os trabalhos da comissão, e vamos principalmente ouvir o povo em situação de rua, que eu acho que vai nortear a nossa atuação. Obrigada. Obrigado, doutora Juliana. A gente deixou o Robson por último justamente por isso, viu? Não porque ele seja menos importante, talvez seja o mais importante, porque representa tudo que a gente está defendendo aqui. Mas eu quero só me ater um detalhe que foi colocado pela senhora em relação a essa capacitação de todos os agentes públicos. Recentemente, o governo federal lançou uma cartilha de como lidar com a população de rua. Inclusive, o vereador Felipe, já mandei esse guia, eu já mandei elaborar para todos os gabinetes, em nome da comissão, vou encaminhar para a nossa casa aqui, para todos os gabinetes. E eu acho que parte muito dessa questão da conscientização mesmo, da sensibilização, da gente entender que se a gente já constrói política pública para as pessoas, quando a gente fala da população de rua, a gente tem que ter uma sensibilidade ainda maior. Porque a gente vê até nas palavras da doutora, e eu pude acompanhar isso também nos equipamentos que eu visitei da prefeitura, a forma humana e sensível como vocês lidam no dia a dia. Porque a gente está lidando com gente que já está tão maltratada, tão desacreditada, né, pelo poder público, porque historicamente é isso mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente vê que há um zelo ainda maior e redobrado por parte dessas pessoas que trabalham nos equipamentos, por parte do terceiro setor, por parte da própria defensoria, né, de todos os agentes que estão envolvidos nessa construção, que tem que haver uma sensibilidade e um zelo ainda redobrado. Porque a gente está lidando com pessoas, mas pessoas que estão, acima de tudo, desacreditadas, que estão sofridas, essa é a verdade. Então a gente realmente tem que ter essa sensibilidade e partir dessa conscientização, desse amadurecimento por parte da sociedade, por parte das pessoas, e a gente, enquanto Casa Legislativa, tem essa missão, Felipe, de sensibilizar os nossos pares. Felipe falou bem, o vereador Felipe falou bem de um debate que teve aqui na Câmara, bem arrefecido, em relação, a gente sabia da necessidade de ter um centro, de ter um restaurante, de ter um acolhimento, de ter um equipamento de qualidade na RPA 6,
mas estava, pasme, tendo uma discussão na casa, não, aqui não pode ser, tem que ser ali. Mas por que não pode ser aqui? Entendeu? Então, acho que parte muito também desse amadurecimento que a gente tem que fazer, que é um dever contínuo, essa é a verdade. Então, agradecer as palavras da doutora Juliana, e sem mais delongas, convidar o nosso amigo Robson, que é o presidente do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua, Comitê Pop Rua Recife. Robson está com a palavra. Primeiramente, bom dia, né, a todos, à mesa, às pessoas presentes, né, e a quem nos acompanha também pelo YouTube. E eu gostaria de falar que eu vou dividir a minha fala, meu tempo de fala, com o companheiro André, né, que somos um coletivo, né, e dizer que eu não sou o presidente do comitê. O comitê, ele é dividido, né, ele é sociedade civil, usuários e governo. Então, não existe um presidente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito feliz, né? A gente, quanto movimento social de população em situação de rua aqui do nosso município, né, Recife, a gente foi premiado com um prêmio, né, Ana Farias, né, pelo governo do estado, devido ao nosso trabalho em reconhecimento e atuação, porque somos pessoas que saímos do papelão e de debaixo das marquises. Hoje a gente não só milita aqui em Recife, dialoga direto com a gestão, como a gente também estamos chegando em outros municípios vizinhos, porque muitas das vezes sobrecarrega aqui, que muitos dos pop-ruas que convivem, né, em cidades vizinhas aqui, a nossa capital aqui, eles desagam muito aqui em Recife, porque eles veem Recife como se tivesse uma oferta maior. Então, a gente está começando a descentralizar isso, a gente, quanto movimento social de luta, né, por garantia de direitos, estamos conseguindo evoluir nesse diálogo com algumas prefeituras vizinhas, e também dizer que estou feliz, né, porque tudo é construído através de diálogo dentro do comitê, né, com a gestão municipal, do governo, usuários, entidades da sociedade civil, como Samaritano, Unificados, Pastoral do Povo de Rua, também faz parte. E dizer que eu me sinto feliz. E temos pontos a avançar, temos, certo? Porque não é fácil, né? Muitas das vezes, é que nem a gente diz, né? Quando vem chegar aqui na assistência é porque todas as outras falharam, né? E olhando aqui, eu tenho duas missões, né? Já que encontro aqui Felipe Alecrim, presidente da mesa, doutor Marco Aurélio, doutora Juliana, né? Eu vou lançar aqui uma missão para eles, porque eu tiro pelo projeto que eu passei da Pastoral do Povo de Rua. A Pastoral do Povo de Rua, eu consegui sair da rua através dela, com um projeto que se iniciou-se lá atrás, bem pequenininho, com a pastoral através de algumas pessoas da Igreja Católica, né? Se juntou, começou com 20 pop-rua. Eles apadrinharam, cada um apadrinhava um pop-rua, com uma taxa de R$ 300. Aí você vê, já são 20 pessoas que já foram tiradas da rua. Eu acho que é uma ideia muito boa isso. Já imaginou se cada um vereador apadrinhasse um pop-rua? Quantos a gente conseguiria tirar? Porque a gente não precisa tirar tudo de uma vez, não. A gente faz aquilo que a gente consegue aos poucos. Eu sou uma pessoa que eu vivi mais de 8 anos na rua, saí das ruas, consegui cursar uma faculdade, né? E hoje eu vejo que a gente precisa acreditar, a gente precisa de oportunidade, de emprego, porque na rua também existem pessoas com talento. Em São Paulo mesmo a gente tem um CISART, que se você chegar em São Paulo você fica encantado. É um centro de arte e cultura somente de pessoas da população de rua. Lá você tem artesão, você tem pessoas que pintam quadro, você tem pessoas que cantam. Então, eu acho que a gente está na hora da gente provocar isso aqui. E outra, esse centro de arte e cultura aqui em nossa cidade, se a gente conseguir implantar, isso vai ser como se fosse uma terapia para eles, porque a partir do momento que a gente ocupa o tempo dessas pessoas, certo? A gente está fazendo com que eles pratiquem a redução de danos. Então, nada mais justo que a gente dar a oportunidade
E também outra coisa que o movimento vem há muito tempo tentando é que a gente não tem uma pedra fundamental, que é uma sede do movimento, que é o que muitos dos usuários está na hora da gente do movimento ter a própria sede da gente. Então, que esse espaço de arte e cultura se torne a pedra fundamental de referência para o movimento nacional da população de rua de nossa capital. Porque hoje, muito dos estados aí fora, hoje, devido ao nosso trabalho, né, junto com a gestão municipal, a do governo do estado também, que a gente tem diálogo, porque a gente também tem o comitê estadual, a gente acho que é um dos movimentos que conseguimos evoluir bastante, né? Conseguimos muita coisa, né? Hoje você vê que a gente tem um centro popinho, que antes não existia, né? Porque no centro pop só atendia adulto, né, doutora? Aí hoje a gente tem esse centro de referência para criança e adolescente dentro da nossa cidade. Isso já é um impacto muito grande. Outra coisa é o centro pop de Setúbal, que foi ali, foi na raça, viu, gente? Mas a nossa secretária, ela não arredou a mão, não. Eu vi a hora o pessoal pegar a gente da igreja e sacudir a gente na rua mesmo, dar um chute na gente. Não foi fácil não, mas está aí, ó. Junto com o Ministério Público, a gente conseguiu, está lá o Centro Pop, e hoje o Centro Pop está lá e é uma coisa totalmente diferente para o contexto que aquelas pessoas imaginavam que aquele equipamento ia criar. E para aquelas pessoas ali, um Centro Pop ali ia virar uma Cracolândia. A gente aqui não tem público para Cracolândia, a gente tem pontos de uso. E uma outra coisa que, devido à minha vivência das ruas, que eu aprendi, é que eles, a partir do momento de um equipamento instalado, eles mesmos policiam, eles não deixam que ninguém cometa delito na área. Então você vê que hoje ainda tem algumas pessoas que ainda têm aquela resistênciazinha lá, mas é pouco. Mudou, não é que nem o contexto antes de se instalar o equipamento lá, onde o equipamento por 3 vezes foi depedrado, riscaram a parede do equipamento todinha, com palavra feia, né, obscena, né, palavra de baixo escalão, mas está aí o equipamento funcionando. E estamos construindo, né, conseguindo o Põe Letra, que é um projeto que eu vinha há muito tempo, né, doutora? Dona Rita sabe, eu acho que era o que mais provocava a educação, porque a educação, ela transforma, assim como ela me transformou, né? Uma pessoa que saiu do papelão hoje, conseguiu cursar uma faculdade de TI na UPE, sou programador, desenvolvedor, hoje sou presidente, né? Presidente não, conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social, sou redutor de danos, sou também conselheiro do COMPAD, Conselho Municipal de Política de Álcool e Drogas. Então, eu vejo que precisa de oportunidade. Oportunidade, gente. A gente precisa dar oportunidade. Emprego, espaço para que essas pessoas desenvolvam a sua arte, a sua cultura, porque não só tem gente que não quer nada não, na rua tem muita gente boa, gente. Tem muita gente, tem muito artista bom, tem pessoas que eu fiquei admirado em conhecer na rua, pessoas que falam mais de 6 idiomas. E aí? E o companheiro André ali, eu vou dividir, porque já falta pouquinho tempo. Eu não sei nem se vai dar tempo do companheiro fazer. Pode? Então, pode vir, André. Aproveite e traga ali o prêmio que está ali na minha bolsa ali, para eu mostrar aqui ao presidente Marco Aurélio, né? E a doutora Juliana, né? E eu digo que eu sou isso, sou o que sou, né? Hoje, né? Porque sou fruto de várias mãos, né, gente? Ainda sou dependente ainda da assistência social, porque ainda vivo no auxílio acolhida, né, que era o antigo auxílio moradia. Tem projeto brilhante aí, vindo aí, que é o Moradia Primeiro, né, que é o Promorar, que é um projeto que eu acho que a gente vai conseguir avançar muito. Mas eu ainda brigo pela porcentagem, eu ainda brigo de vez em quando, eu bato nessa tecla que a gente tem que ter porcentagem na garantia de direito para habitação, nos habitacionais que estão sendo destinados na nossa cidade, que estão aí sendo entregues. Acho que a gente precisa ter essa garantia dessa cota votada para a população de rua, porque você vê, o Moradia Primeiro, ele é um programa piloto, mas o Moradia Primeiro, a primeira pessoa a acessar ele é a pessoa que está mais fragilizada na rua. Então não tem como o meu perfil hoje, depois de sair da rua, entrar dentro desse. Eu já estou fora de outro contexto.
Então, porque há necessidade dessa cota nos habitacionais, por causa disso, que tem pessoas que conseguem se evoluir. Então, a gente não pode retroceder. E também para que aqueles que estão necessitando dessa rede tenham acesso para transformar essa pessoa da mesma forma que eu fui transformado, o André, que também viveu nas ruas. E eu acho que através desse diálogo a gente consegue evoluir muito, através da defensoria, que também a gente aperreia muito, o Ministério Público, a gente aperreia muito o doutor West Conde lá. Né? E eu devo muito, eu digo que eu devo muito ao West Conde, a pessoas que simplesmente, às vezes, né, que não, a gente não deve ser ingrato, a gente nunca vai esquecer dessas pessoas que ajudam a gente. O Cassiano mesmo, que é do Banho Recife, uma pessoa que são pessoas que me ajudaram muito quando eu estava precisando. Se eu terminei uma faculdade, porque eu tive a ajuda de pessoas de fora, foram várias mãos, né? Baxo mesmo, eu já perdi esse homem tanto. Baxo, eu estou sem passagem. Ele, meu Deus do céu. Ali é o pai da gente da rua. É. Tá ali ele olhando, se admirando. Não se admire, não. Eu sou cria sua. Não posso fazer o quê? Tem mais que lhe agradecer. E hoje eu luto, né, para que os irmãozinhos que estão lá, naquele mesmo local onde eu vivi, que está ocupando aquele local que eu deixei lá, eu quero que alguém estenda a mão, assim, que nem estendeu para mim, se eu sair dali, porque alguém estendeu a mão. E uma coisa, gente, bora parar com esse conceito de na rua só existir drogado. Eu vivi 12 anos na rua, nunca usei uma droga. E aí? Toda vez o povo só fala, não, que o morador de rua é o viciado. Não, tem gente boa. E tem usuário que também é gente boa, gente. Bora acabar esse conceito de não, o morador de rua. Não, gente. Nem todo mundo é usuário de droga. Não é porque o cara está na rua, o cara é usuário de droga, não. Às vezes tem tanta gente aí da alta sociedade, eu cansei de ver. O cara para no sinal, quando olha, tá o cigarro dele lá na mão. E aí? Ele é morador de rua? Não, né? Mas ninguém diz nada com ele. Que ele é viciado. Não. Bora parar com isso, quebrar essa lacuna. Isso para mim já é preconceito, esse negócio de não, que morador de rua, todo ele comete delito, não. Eu nunca cometi um delito, eu nunca usei uma droga. E aí? E eu convivia com eles, eu vivia diariamente com eles, nunca andei sujo. A droga que mais alta, que mais mata, todo mundo sabe, é o álcool, porque a pessoa que é dependente do álcool, até a noção de tomar banho ele perde. Quando você vê um morador de rua, ele totalmente sujo mesmo, de grude mesmo, aquilo é porque é um dependente do álcool. O álcool é a pior droga. Ele tira o sentido da pessoa. Eu não sei o que é que ele causa, não, porque ele provoca naquelas pessoas que não dá nem vontade de estímulo dele tomar banho. Você vê com um usuário de maconha, ele toma banho, ele anda limpo, ele conversa normalmente com qualquer pessoa. Bora acabar com esse negócio. E todos os dois estão aqui. Doutor Marco Aurélio, Felipe Alecrim. Eu quero esse centro de arte e cultura aqui na nossa cidade. E bora ver esse projeto para que essa casa de José Mariano, que cada um vereador apadrinhe um pop rua. A gente para apadrinhar um pop rua não precisa de muito não, é R$300. A Pastoral do Povo de Rua começou assim, com 20 voluntários da igreja. Eu sou fruto da Pastoral do Povo de Rua. Porque foi a Pastoral do Povo de Rua que primeiramente me tirou das ruas. Chegou e lançou o projeto e deu certo. Tem alguns que ainda deu uma recaída, mas a gente vai lá, tenta fortalecer e a pessoa se levanta novamente. Eu vou passar a palavra aqui para o meu companheiro André, né? E para quem não sabe, André é um pop rua, viveu nas ruas e ele também é indígena. Viu? Bom dia, gente, tudo bem? Queria saudar a mesa e o nosso Marco Aurélio também. Obrigado aí pelo convite. É verdade, eu sou indígena, né? Dentro do contexto urbano, totalmente. Mas é isso, eu tenho a vivência de rua, tenho uma trajetória de rua. Foi por volta do ano de 2015 para 2016. O primeiro contato que eu tive com o equipamento chamado Centro Pop foi quando o Barks era o gestor e, inclusive, estava acabando de se mudar, né, da Rua da Glória
para ali próximo à Unicap. Foi quando a gente chegou, né? Naquele primeiro momento. Não sabia, né? De nada sobre as ruas. E aí foi aprendendo aos poucos, né? No dia a dia e tal. Mas infelizmente, né? Eu sofri muito com a ausência das políticas públicas, né? Voltado para a população de rua e a, a nossa fragilidade mesmo e tal. Mas depois que passou o tempo, né, e a gente foi conseguindo alcançar outros objetivos, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje. E aí a gente passou, eu passei por alguns equipamentos, passei pelo Irmanduz também, por onde ele passou, né? Passamos pelo abrigo da Pastoral, né? E hoje a gente está no estamos pela assistência do Recife, né? Bem lembrado, mas a gente precisa ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? Aproveitando até a presença de Rita que está aqui, a gente depende, né? Estamos codependentes da assistência, mas precisamos ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? Ajustar alguns equipamentos que já existem, as políticas estruturantes que já existem, ajustar algumas coisas que até o senhor já foi lá, né? Naquele dia a gente estava lá no restaurante popular, o senhor pôde visualizar, né? Com a sua presença, né? E aí a gente vem tentando melhorar, né? Como pessoas que veio dessa situação e dessa realidade, né? Dentro do comitê, que é onde é o nosso poder de fala, né? E aí a gestão vem junto com a gente, vem também, né? Tentando melhorar essa condição dos equipamentos da forma estrutural mesmo também. E é isso. Eu só tenho a agradecer, né? Por essa fala, por esse momento, né? A presença da nossa secretária Ana Rita Suassuna, do convite do senhor, do outro ali, demais. Presença de Jerusa, que a gente também tem aperreado muito ela, né? Muitas das vezes eu já cheguei lá no gabinete dela, já conversei com ela muitas vezes, já fiz algumas solicitações, né? A gente sabe que tem outras, né, solicitações pendentes para acontecer através de Dona Cida Pedrosa, né? Isso irá acontecer. Eu gostaria também de agradecer a presença do nosso querido pai Bartson, que é o pai das ruas, está sempre conosco lá também. Foi uma pessoa muito solícita, muitas das vezes que a gente precisou dele, né? Isso é real. E é isso. E a gente sonha muito, né? Que as políticas possam existir, possam fluir e possa realmente ser sanados esses problemas, essas problemáticas que existem ainda, né? Mesmo com a existência dos equipamentos, né? Mas conseguir ampliar também é uma forma, né, de garantir, né, o serviço, a agilidade do serviço. Porque todo dia eu vejo gente na frente do Centro Pop e eu sempre tenho dito essas falas para eles aí de prova que fome é um problema emergente da nossa cidade e tem que realmente ter uma política estruturante, né? Ampliar o serviço, como o Rita vem dizendo, com a história do café da manhã, porque é uma ausência muito grande. Isso a gente sentiu na pele, né? Infelizmente a gente não tinha isso, não teve isso, né? Eu comia mesmo, meu Deus do céu, só Jesus na causa, entende? Para poder tentar sobreviver, foi muito difícil, né? Só existia dois equipamentos chamados Pop Glória e Neuza Gomes, então não é fácil. Não foi fácil quando a gente chegou na rua, quando a gente conheceu e viveu essa realidade, né? Eu vivi ali muito também na RPA1, me lembro. Levei muita chuva, muito sol na cabeça, né? Não existia aquele equipamento que tem hoje, que a turma faz usufruto lá, e foi isso também da nossa luta, né?
que a gente já está aqui há 2 anos dentro do movimento, né, lutando e tal, e vem avançando junto com a gestão, doutor Marco Aurélio. É isso, então a gente precisa de pessoas desta casa comprometida como o senhor para poder fazer as políticas públicas andar, né? E aquilo que existe consolidar. É isso. É verdade, isso que André falou, viu? Não é mentira não, gente. A gente comeu muita raspa de coco. O povo compra o coco verde às vezes, né? Muitas vezes não come, aí joga dentro do tonel lá. Você pode ver que a maioria dos pop rua ele tem esse vício. Aí chega lá junto do vendedor de coco, quando é um vendedor de coco, né? Maleável, gente boa, ele vai, aí pega o coco, abre e a gente come a laminha do coco, né? Era isso que era o café da manhã. Pessoal, dado o avançado da hora, regimentalmente a gente tem que cumprir o horário. Eu quero saber se alguém da mesa quer fazer mais alguma fala, algum encerramento. Isso, vereador Felipe. Isso, fica à vontade. Não, bem rápido, colocar. É importante isso que Robson trouxe, mas a gente também não pode perder a consciência de que o poder público tem que assumir o seu papel. Entender que essa Casa Legislativa tem o papel de fiscalizar, o papel de ouvir a necessidade das pessoas, cobrar da Prefeitura soluções para essas necessidades e legislar, né? Criar projetos de lei, proposições que auxiliem as pessoas e também a cidade. Dentro da igreja, e eu costumo sempre dizer, o Estado é laico, mas eu não sou não, viu? Eu sou católico e amo minha igreja. E dentro da igreja a gente faz um trabalho extremamente forte. E não é pessoal, é um trabalho coletivo. Nós nos sentimos igreja do ponto de vista da espiritualidade mesmo. E aí você vê algo interessante que você coloca, porque você teve a sua vida transformada e muitas outras foram também a partir da ação da Igreja Católica, né? E a gente vive essa realidade e não vou nem me ater à questão de números, porque você até trouxe, só se fosse um valor assim e se a sociedade despertasse também para esse espírito de cidadania, muitas coisas aconteceriam. Se a gente já não tivesse, enquanto sociedade, o desprezo por essa realidade, já ajudaria muito, né? A gente já citou alguns exemplos aqui de muitas coisas que atrapalham, mas eu sempre costumo nos meus pronunciamentos dizer ai do mundo se não fosse a Igreja Católica, mas também digo para eles lá, o papel da igreja é rezar. É esse o papel da igreja. Mas a gente termina entrando e vivendo uma realidade exatamente porque o poder público não consegue alcançar. E só para reiterar, vereador, secretária, todos aqui presentes, você pode observar que em todas as falas e as experiências que eu já pude viver, tanto na missão de rua, em audiências públicas, seja ela institucional, ou seja, uma coisa oficial como essa que está, um momento oficial como esse que está acontecendo aqui, como de forma espontânea, ou seja, a partir de uma missão, a gente escuta a dificuldade no acesso da saúde. E a gente entende, por exemplo, que isso não tem nada a ver com a Secretaria de Ação Social. Entenda, não existe uma ingerência de forma objetiva, mas ela entende que há necessidade. E aí nós precisamos avançar nesse sentido, né, de ter espaços específicos, por exemplo, que possam acolher e acompanhar essas pessoas. Aí já falamos aqui de habitação. Veja, não vai adiantar muita coisa a gente disponibilizar a habitação se não tiver o cuidado com aquela família, com aquela pessoa que vai estar recebendo essa habitação. Quais são os cuidados que estão tendo com essas pessoas? Quais são os critérios para se adotar a entrega dessa habitação para essa pessoa, para essas famílias? Nós falamos de empregabilidade, olha aí já uma proposição, né, que pode partir junto com o próprio, ele pode mandar um PLE para cá para a gente estabelecer uma quantidade dentro de uma secretaria disponível para acolher pessoas em situação de rua. Então, olha, a secretaria X, 1% dela precisa ser disponível para... Só que entenda uma coisa, eu não posso só entregar, quando eu digo eu, né, eu falo o sistema, né, de um modo geral, não pode só estabelecer uma realidade através de um projeto de lei e dizer à secretária, pronto, olha, corre na rua, vá lá correr na rua, pegue 400 pessoas que a gente vai empregar hoje, porque é uma realidade que não vai funcionar, porque existe uma construção muito mais ampla para que aquela pessoa tenha um entendimento.
da importância do trabalho, de como conduzir com habitação. Então, não é. A gente entende que não é um toque de mágica, a gente entende que o terceiro setor, de um modo geral, deve contribuir muito, a gente entende que a sociedade deve contribuir muito. Eu procuro muito por causa do espírito cristão. Olha, sem constrangimento nenhum, talvez se a política alcançasse minha vida 20 anos atrás, os propósitos seriam outros totalmente diferentes. Mas o que me leva à política é exatamente esse olhar dos ensinamentos de Cristo Jesus para a minha vida. Isso passa pela pessoa humana. Mas, obviamente, a gente não tem como obrigar que os 39 vereadores tenham o mesmo propósito. E a gente entende que, dentro de um processo democrático, as pessoas devam buscar defender seu segmento, a visão. Então, o vereador Marco Aurélio, por exemplo, potencializa muito aqui esse discurso, contribui bastante. Isso faz parte da essência da pauta que ele decidiu abraçar. Mas vai muito além do que só simplesmente um vereador pegar R$300 e investir para poder apoiar aquela pessoa de um modo geral. Até o trabalho de conscientização também é obrigação do poder público. Aí envolve também a educação, ou seja, de que forma a gente está construindo nas nossas crianças essa visão, essa perspectiva de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, o bojo dessa situação é grande demais. E para tudo isso precisa investimento. Eu sei que se ela não tiver equipe multiprofissional, multidisciplinar, se ela não tiver espaço, não tiver recurso, ela não vai fazer nada, ela vai estar enxugando gelo. E eu, assim, faço esse registro aqui nesse momento que é uma visão pessoal, particular. Isso não tem a ver com censo, não tem a ver com dado científico, tem a ver com olhômetro e com sentimento que eu, pessoalmente, tenho das ruas, porque vivo essa realidade. Não é de hoje, há mais de 10 anos. Nós temos 2 casas de missão, uma no Vasco da Gama, Casa Amarela, outro na Torre, que realizam um trabalho profundo. E a minha visão pessoal é de que a cada dia o problema tem aumentado, apesar de todos os esforços, a gente tem percebido. E aí vem um processo migratório, é muito mais amplo. Não dá só para pegar o microfone e dizer, o problema está aqui, o poder público tem que arrancar. Isso não existe. Arrancar a pessoa da rua e levar... Veja, é um contexto muito mais amplo e que não envolve só a Secretaria de Ação Social. Então, assim, como é que eu vou fornecer acesso à saúde se hoje o acesso à saúde está degradado para todo mundo que vive em situação de vulnerabilidade? Basta não ter um plano de saúde, meu amigo. O caba tem um problema na vida dele. Então, não vai sobrar só para a população em situação de rua, mas para a sociedade de um modo geral. Então, a gente entende isso, vereador, secretária, todos vocês aqui presentes, que é um trabalho gigantesco, não é fácil, a gente entende os esforços, mas entende também que precisa avançar e avançar muito mais, porque o ritmo precisa ser acelerado, senão a gente vai a cada mês aí contabilizar um aumento, e esse aumento começa a surgir de várias outras vertentes. Eu tenho certeza que hoje o processo migratório deve ser muito maior do que o que era antes, né? A falta de emprego produz a pessoa em situação de rua muito mais do que era antes, o acesso e por aí vai. Então, era só essa contribuição que eu queria deixar. Pedir que nessa casa haja mais momentos como esse, que a gente também vá para a rua. Achei uma experiência assim, extraordinária, porque nós fizemos um gesto concreto, né? Muitos que não têm acesso a auxílios sociais, enfim, e tudo isso a gente nas ruas pode constatar, pode contribuir, pode ouvir. Não tem banheiro, não consigo lavar minha roupa. Não... E ali na rua, com as pessoas, a gente consegue ter um acesso e consegue produzir muito mais, não é, vereador? Mas era isso, quero agradecer e me colocar à disposição sempre, não? Agradeço. Vereador Felipe Alecrim, como eu disse, é um douto conhecedor da causa, tem nos ajudado bastante. Inclusive, no final, vou explicar um pouco dos encaminhamentos do que a gente faz na audiência pública, e Felipe vai me ajudar muito nesse grupo de trabalho que a gente vai formar aqui. Mas eu já quero convidar de pronto a secretária Ana Rita Suassuna para fazer suas considerações finais. Bem, gente, boa tarde, né? Agradecer ao vereador pela oportunidade, acho que foi muito importante a gente estar colocando aqui. Lamento, vereador, você não ter chegado antes para ouvir um pouco o que eu apresentei inicialmente, não só o censo, mas o programa Recife Acolhe, que é justamente uma ação integrada de várias políticas, né? Temos desafios enormes, né? Mas lá a gente está integrado. Eu convido o senhor para ouvir lá o comitê, participar do comitê, fazer proposição, trazer proposições legislativas dessa casa, que eu acho que é muito importante,
contribuir no comitê. O comitê tem uma composição instituída por lei, mas é aberto para a sociedade se quiser acompanhar. Então, convido o senhor, alguém de sua equipe, para acompanhar o comitê. Né? Acho que é importante. Lá está a população de rua, está a sociedade civil, tem entidade do terceiro setor, representação governamental e a própria rua. Então, convido o senhor, sua equipe, né, e os demais vereadores, vereador Marco Aurélio, que queiram participar e colaborar. Como eu disse no início, é um processo coletivo, nós não construímos a política pública só. Lá tem um eixo da educação, de acesso ao emprego, à renda, formação, educação, né, nessa eixo da educação, saúde e segurança alimentar, a questão da qualificação profissional, a questão do acesso à habitação. Então, é um programa, o Recife Acolhe é um programa integrado de políticas públicas. Né? Então, assim, é importante a gente ter esse momento aqui, agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui, a Andréa, a Robson, a doutora Juliana, Marco Aurélio, aos vereadores, e dizer que estamos à disposição, né? Eu sempre digo, nosso gabinete está à disposição, a nossa secretaria, e digo a você, a gente não faz só, é com essas políticas também de forma integrada o programa. E colocar vocês à disposição para a gente estar aí construindo ideias, pontes. Aqui já saiu uma ideia hoje de Robson, né? Ou eu estava dizendo, quando eu estava vindo para cá, já recebi uma ideia no meu zap, que todo dia eu recebo demanda, né? Tanto demanda, pedindo assim, por favor, tire a população da rua. Eu digo, não é um objeto que a gente tira, é um objeto que a gente conversa, a gente respeita e dá dignidade. Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia. Obrigado, secretária Ana Rita. De pronto, doutora Juliana Paranhos. Obrigada, gente. Quero só, em nome da Defensoria, agradecer o espaço, dizer que a gente está à disposição tanto para os debates quanto para as ações. Podem contar com a Defensoria e, principalmente, o movimento sabe que estaremos presentes e juntos. Exatamente. Henrique da Fonte, que trabalha comigo, é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, né, que sempre está ali querendo que seja a nossa prioridade dentro da Defensoria. Então, foi um prazer, bom dia a todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer, né? Me sinto feliz por sua igreja ser acolhedora, porque, gente, é diferente quando uma igreja ela é acolhedora, né? Existe aquela que é acolhedora e existe aquela que faz a oferta, mas não quer o pop rua junto dela. É diferente, mas a sua, pelo que eu estou vendo, ela é acolhedora. Então, me sinto feliz disso. E obrigado. Eu só gostaria de agradecer mesmo, né, por tudo que foi falado aqui, por tudo que pode ser encaminhado e realizado e feito, e eu sinto me realizado como movimento, como pessoa que veio dessa realidade de verdade. Agradecer também a presença da doutora Juliana aqui, que foi minha professora, coordenou a história lá do curso de Defensor Popular, né, quando eu me formei pela DPU e DPE, também comandado pelo Dr. Henrique, que é um braço direito que a gente tem, né, junto com os demais lá, seus colegas, a presença do nosso Marco Aurélio, doutor Ali e Ana Rita Suassuna. É isso, Rita. Vamos junto que a gente vai avançar. Pessoal, eu, como de costume, toda audiência pública a gente faz alguns encaminhamentos, algumas deliberações, era do Felipe, e aí eu de pronto já quero anunciar que dessa audiência pública haverá a criação de um subgrupo na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, ou seja, a própria comissão vai participar, mas outros vereadores têm interesse, e aí Felipe já está entrelaçado comigo nessa missão, para que a gente possa acompanhar essas ações do Pop Rua. A visita aos abrigos, enfim, aos centros Pops, essas visitas que a gente já vem fazendo rotineiramente, né, identificando inclusive algumas áreas. Eu disse que tinha um presente para você e para Jerusa, porque ontem, em uma das nossas visitas, eu vislumbrei um espaço para que a gente possa ter uma cozinha comunitária na RPA1. Já está prontinha, estou negociando com a Secretaria da Educação, vão lhe procurar já, porque é um espaço realmente que não da Secretaria da Educação deixou pronto, mas que já não está servindo para o que era, porque vai haver um outro CMEI que vai ser construído 100 metros. Aí eu disse, isso aqui pode ser uma cozinha comunitária para suprir a necessidade da RPA1, e já coloco aqui na audiência pública que eu tenho certeza que vai avançar, porque a gente tem defendido muito essa questão da ampliação da cozinha comunitária. Nas falas, a gente pode perceber o carinho com que vocês tratam as pessoas, né? Seja a defensoria, seja a secretaria, porque a gente fala muito dessa questão
de tratar com muita humanidade, né? Eu sempre digo aqui nessa casa que nós somos pontes nas vidas das pessoas. E quando a gente fala da assistência social, eu acredito que a gente não é nem ponte, é viaduto, porque a gente precisa realmente redobrar essa atenção e esse carinho. E aí eu preciso registrar Bartson, Micheline, Luiz Miguel, Jerusa, toda a equipe da assistência social que tem nos ajudado e que tem tratado tão bem essas pessoas que realmente precisam de esteio. Falar também que que eu já falei no início, o guia Inclua, do Ministério dos Direitos Humanos, que a gente vai encaminhar, vereador Felipe, para os gabinetes, para que a gente possa fazer esse trabalho de conscientização, assim como a gente fez em relação à acessibilidade nos gabinetes. A gente está fazendo também com a questão do assédio moral, em parceria com a Defensoria, também, inclusive. Enfim, a gente tem feito um trabalho bacana. Mas, por fim, que eu disse a você, Robson, que eu ia falar essa questão do Centro de Arte e Cultura. Diogo já está ali olhando para mim. Eu sou membro do Conselho de Cultura, então, assim, não tem como isso não mexer com o meu coração, né? Dizer, Ana Rita, que eu acho que a gente já vai ter uma pauta aí para sentar com o Ricardo Melo, com o Marcelo Canuto, presidente da Fundação. Hoje é um momento de retomada do Pátio São Pedro, que é um equipamento importante da nossa cidade. A gente vê que o Recife hoje, em relação à cultura, está buscando aprimorar os seus espaços. Então, eu costumo dizer, ainda ontem, 1h da manhã, eu estava falando com o Marcelo Canuto em relação à Frevioca, mas dizendo a ele, o Recife Antigo já está muito resolvido, está muito encaminhado, e a gente tem que buscar aprimorar os outros espaços. Então, eu imagino que esse centro possa ser no Pátio de São Pedro, a gente tem alguns espaços lá, e aí eu acredito que, de pronto, a cultura vai topar, a gente faz isso em parceria com a assistência social. Eu já vejo esse centro acontecendo no Pátio de São Pedro, no centro da nossa cidade, no coração da nossa cidade. Eu sei que a arte salva, e literalmente salva. A arte, a cultura, ela tem um poder sobrenatural de dar vida ao que por muitas vezes estava morto dentro da gente. Então, acredito que vai ser um encaminhamento importante dessa reunião, vereador Felipe, para que a gente possa se somar, porque essa pauta que a gente está discutindo aqui é muito transversal. A gente falou de segurança, a gente falou de saúde, a gente falou de educação, a gente falou de cultura. E aí eu vou chorar daqui a pouco. Você é emocionado aí, eu fico também, viu, Robson? Mas a cultura ela tem esse poder realmente de salvar a vida das pessoas. Então eu já vou sair daqui com essa missão de sensibilizar a cultura para que a gente possa, Jerusa, fazer esse encaminhamento. Acho que ano que vem a gente vai estar comemorando esse centro, viu? Eu sou obstinado nas minhas coisas. Mas no mais é isso, minha gente, agradecer, dizer que a gente está à disposição, essa audiência, apesar da pouca quantidade de gente, viu? Vou puxar a orelha do pessoal do Pop Rua, porque era para estar aqui, mas, enfim, são esses espaços deliberativos, apesar de não ter muita gente aqui, doutora Juliana, as deliberações que vão partir dessa reunião são deliberações importantes. E eu acredito que vem muito dessa questão das pessoas voltarem a acreditar na política, na coisa pública. Porque como a gente lida com pessoas que estão maltratadas, essa é a verdade, elas às vezes dizem assim, eu vou participar de mais uma audiência, poxa, não quero, eu quero ver sair do papel. A gente está vendo que está saindo do papel, a gente precisa realmente retomar muita coisa, mas a gente está no caminho certo. E quando eu vejo pessoas como vocês dizer, olha, eu saí do papelão e hoje eu estou aqui formado, querendo despertar em outras pessoas de que é possível, sim, a gente transformar a vida da gente. Então, vocês são uma fonte inspiradora para a gente, enquanto poder público, para que a gente possa transformar a vida de outras pessoas. No mais é isso, que Deus continue nos abençoando. Agradecer mais uma vez a todos. Está encerrada essa reunião. Muito obrigado.